estamos aqui para dar sequência a esse tema psicologia e obsessão espiritual. Um tema realmente muito amplo e que a gente precisa continuar explorando porque é de fato uma patologia hoje necessitada de mais atenção e de mais competência por parte não só dos centros espíritas como dos psicólogos e terapeutas, não é, Adenal? Pela minha experiência clínica, trabalhando como psicólogo, atendendo pessoas há muitos anos, eu vejo o quanto as obsessões espirituais provocam transtornos psíquicos, o quanto elas atingem o eu, atingem a mente humana, provocando sintomas que há um enquadre, uma classificação, um diagnóstico. Na realidade, o diagnóstico que a medicina vai enquadrar uma pessoa é pelos sintomas provocados pela obsessão espiritual. E é muito fácil você perceber a quantidade enorme de patologias psíquicas provocadas pela obsessão. Bom, para você que é um terapeuta e também alguém que lida com o universo espiritual através dos seus trabalhos aqui no Centro Espírita Harmonia e tantos outros, é uma coisa fácil de lidar, porque você pode fazer essa ponte porque transita nos dois. Mas para um terapeuta, né, que se vê clássico, se vê diante de um paciente, por exemplo, com esquizofrenia, né, esse cidadão, ele realmente não está instrumentalizado. Como é que ele vai fazer essa detecção? Realmente não tem condição, porque não há nada na literatura psicológica que remeta à existência do espírito, não é isso? Com certeza, os limites da psicologia ainda são muito pequenos. Não alcança, não é do profissional. É da própria ciência que tem limites para o entendimento da questão. É como alguém que está com uma dor na barriga e vai a um médico do interior que não tem um ultrassom, um raio-x, um tomógrafo para identificar a possibilidade de ali ser um tumor, okay, ser um câncer. Então ele vai fazer a anamnese ou exame superficial e vai pedir outros exames que o indivíduo não tem como fazer naquela cidade, vai ter que ir para outra cidade. Certo. Então é assim a psicologia em relação à obsessão espiritual. Ele vai ficar ali na superfície, vai tratar o que é possível, porque só vai olhar o que é possível e vai deixar o mais importante de lado, porque não Você tem diria que é condições. por isso, Adenal? Porque assim, uma coisa que a gente vê em relação aos tratamentos psicológicos, assim, no senso comum, mas se a gente tem uma doença, você está com uma dor física, um problema físico, salvo se for realmente uma doença muito crônica, você consegue, com medicação, tratamento, em muitos casos você tem a melhora. Já as doenças psíquicas, mentais, a gente vê uma extensão e um prolongamento do tratamento, muitas vezes a coisa se prolonga, a dificuldade de se obter essa cura efetiva é grande. Você diria que, em certa medida, em parte por conta dessa falta de olhar o aspecto espiritual do problema? Não tenho dúvida. Se tivesse isso, a coisa andaria mais rápido. A grande maioria dos transtornos psíquicos que trazem prejuízo funcional, isto é, que dificulta a vida laboral da pessoa, são provocados por influência espiritual e não são tratados desta forma. Se o doente, o paciente, não tiver discernimento para ir procurar ajuda espiritual e confiar apenas nos medicamentos prescritos, que é uma meia dúzia de princípios ativos que se assemelham bastante, cujo o princípio básico é o abaixamento do nível de consciência, ele vai continuar com o seu problema o resto da encarnação, porque não é tratado como deveria. Ele tem um paliativo ali, uma substância que abaixa seu nível de consciência, diminui o seu limiar de raciocínio, de entendimento, e aí ele fica melhor, porque ele não elabora tanto quanto ele elaboraria se não tivesse sob o efeito daquela substância. Então você veja, por exemplo, a psicose, que é uma doença grave, cuja característica principal
a pessoa apresenta um delírio bizarro, uma afirmação sobre si mesmo inconsistente, né? Onde ele acredita que aquilo é real e não existe. Então, a psicose, por exemplo, que tem vários tipos de psicose, ela é provocada por obsessão espiritual. O indivíduo vai, todas elas são provocadas por obsessão espiritual, todos os tipos de psicose. O indivíduo vai no médico, o psiquiatra prescreve a medicação, deixa ele um pouco dopado, com um raciocínio bastante reduzido, sua capacidade de pensar bastante reduzida. Então, ele tem uma vida melhor, porque ele não tem não consegue elaborar não a neura, digamos assim. Então não chega no nível da neura porque ele não consegue. Ele acha que ele está sendo tratado. Então, ele não está sendo tratado. Está sendo dado a ele um paliativo, não há tratamento. E esse paliativo não funciona como um antibiótico que gradativamente vai tendo ação sobre o corpo e vai matando aqueles germes, aquele vírus, né? Não funciona como antibiótico. Porque se funcionasse, por isso que eu fiz o paralelo do... se funcionasse como antibiótico, valia a pena, que você está resolvendo a médio e longo prazo. Não, ele é um paliativo que não faz absolutamente nada. Ao contrário, deixa o indivíduo mais vulnerável ainda à obsessão. Uma pergunta interessante, até para ilustrar que talvez alguém da área de psicologia esteja assistindo o nosso programa. Você destacaria diferenças da atuação do espírito, por exemplo? Se é possível estabelecer um padrão, por exemplo, no caso de uma psicose, no caso de uma esquizofrenia e no caso de uma depressão, há diferenças da atuação do espírito desencarnado nesses três casos? Há muita diferença. Seria possível estabelecer esses parâmetros? Das três, depressão, psicose e esquizofrenia, eu considero a psicose a mais delicada. Ok. Porque pode levar o indivíduo ao suicídio. É a mais delicada. E traz prejuízos funcionais muito sérios. Depois a esquizofrenia. Ela é grave, mas não é tão delicada quanto a psicose. E a depressão é mais suave em relação a essas duas. Bom, a influência espiritual que provoca a depressão é a influência espiritual leve. Okay. Porque o indivíduo tem os fatores sociais, né, psicológicos que favorecem a sua dificuldade de ter um vigor, uma disposição para mudar as situações, então ele sucumbe facilmente à depressão. Mas é leve porque o indivíduo nem sempre tem um prejuízo funcional. Ele mesmo com depressão ele trabalha, ele se relaciona, ele pode ter uma vida totalmente normal. Já a psicose, que é uma influência espiritual mais consistente, mais insistente, mais grave, essa é perigosa. Essa, em geral, é arquitetada com muito ódio. A pessoa desencarnada tem muito ódio da outra. Okay. Então está ali com o intuito de prejudicar, de levar o indivíduo ao pior possível dele. Okay. Bom, já a esquizofrenia, a obsessão espiritual não é causa, ela é coadjuvante, porque a esquizofrenia é um processo em geral que o próprio encarnado acessa conteúdos de suas vidas passadas. Ele tem esse acesso. Ele penetra no inconsciente com mais facilidade. No inconsciente com mais facilidade, acessa e vive nos dois mundos, na fronteira entre o que viveu no passado e o que vive no presente. Eita. Ele esquizofreniza porque ele sai um pouco dessa realidade e vive uma outra realidade, que pode ou não atrair a obsessão. Ok. Pode ou não. Então é diferente, são diferentes. Apesar de que para a sociedade, muitas vezes, né, o esquizofrênico, porque é aquele cidadão que ele vive realmente assim uma realidade... talvez, eu não sei nem se seria o louco clássico, não sei se seria... É o chamado... É o louco clássico, né? O sujeito realmente... Esse aí, no senso comum, é o louco. É louco, no senso comum é louco. Mas, teoricamente, é o menos perigoso para si e para os outros. E tem tratamentos muito eficazes da esquizofrenia. Já da psicose é mais difícil tratar, né? Há um prejuízo funcional muito grande, né? Bom, então chegamos a um cenário da seguinte forma, né? Você que assistiu, para a gente desenvolver aqui essa nova fase, assistiu o outro, a nossa programa número 1, onde falamos um pouco da falta de competência dos centros espíritas para tratar o problema na sua essência, né? Eles têm tido um papel importante, né? Os centros espíritas, as instituições que tratam da realidade da obsessão espiritual
com algum nível de técnica, mas temos aí um viés ainda muito fortemente religioso nessa abordagem, o que contamina um pouco essa possibilidade de chegar ao núcleo do problema. Sim. Você tem uma melhora porque realmente o indivíduo passa a estar numa vibração diferente, ele se propõe algumas mudanças de comportamento, então a energia muda, o padrão dificulta também a ação. A ação, mas não resolve o problema. Não resolve, né? Então, você tem lá. Por outro lado, você tem aqui, agora nós estamos vendo a dificuldade da terapia convencional de alcançar também o núcleo do problema. Né? Então, eu diria a você que hoje já está tendo essa possibilidade pessoal, como terapeuta e também como alguém que lida com o espiritual nas outras atividades. Como é que você projeta o futuro aí Como é que você vê o cenário futuro para a humanidade realmente equacionar esses problemas que hoje são uma patologia muito grave? Ou a medicina psiquiátrica e a psicologia terão de admitir a existência do espírito, da mediunidade, da reencarnação e a influência desse passado sobre o presente, ou terá que nascer uma outra ciência psicológica e psiquiátrica que venha tratar sob a ótica do espírito. Ou vai surgir uma psicologia do espírito como uma ciência nova, ou nós vamos continuar com o ferramental que o espiritismo oferece, enviesado com religiosidade, para resolver o problema das obsessões. Pelo menos assim, há que se dizer, né? Algumas instituições espíritas, né? Elas têm pelo menos uma mente um pouco mais arejada, no sentido de, pelo menos, estimular as pessoas que também vêm aos tratamentos espirituais, possam buscar a complementação. Sim. Pelo menos, eu acho até a abertura do lado de cá melhor do que o contrário, né? Certas instituições, por ter pessoas envolvidas, inclusive com estudos de psicologia, etc., mas se colocando ali no trabalho, né, da forma que cabe, estimulam as pessoas a buscarem a complementaridade. A gente não vê muito movimento no sentido contrário, né? Os psicólogos, os terapeutas indicando... Não, eles indicam. Eu, por exemplo, como psicólogo, eu indico pessoas para o tratamento espiritual. E a instituição que eu faço parte tem um serviço de psicologia aliado ao serviço mediúnico para tratar das duas dimensões, a cabeça das pessoas, a mente das pessoas. Então já há uma instituição espírita que tenha um viés psicológico significativo. Então já encontramos isso. Bom, pelo momento, com o que se tem, né? Porque, veja bem, estamos tentando vislumbrar o cenário futuro, mas esse cenário futuro não aconteceu, que é o ideal. Então temos que pensar como tratar esse indivíduo com o que temos pelo momento, né? E aí o que é que faz? O sujeito vai lá, vai para a sessão de obsessão, toma seus passes, vai para a oração, toma sua medicação e faz o tratamento psicológico, que aí é por aí? Ou... É por aí. Tem casos que ele tem que buscar ajuda médica, ajuda religiosa, ajuda terapêutica, psicológica e no seu mundo social, íntimo, ele fazer um trabalho de revisão de conceitos, de ideias, quer dizer, é um trabalho multidisciplinar. A medicação em si, do psiquiatra, né, que é prescrita pelo psiquiatra, que é quem pode fazê-lo, em tese ela pode realmente ser necessária e não precisa ser necessária. Talvez se o indivíduo começa a ter a melhora, evidentemente o próprio psiquiatra vai reduzir essa medicação e aí ele vai obter essa melhora. Em alguns casos a medicação é imprescindível, mas na grande maioria deles não. Há uma epidemia de diagnóstico em que se precisa tomar uma medicação para tratar de processos espirituais. Em geral, eles são inócuos. Tá. No meio próximo a você, do profissional
você tem visto alguma coisa surgir no sentido de tentar cruzar essa barreira e se aproximar mais do espiritual? Pessoas profissionais que você conhece, pesquisas Sim, que já você há uma conhece? abertura maior do meio, né? Já surge uma escola psicológica chamada psicologia transpessoal, que já considera Uhum. a existência do espírito. Então há uma abertura, não deixa de haver uma abertura. Mas na dimensão em que o problema existe, os recursos, essa abertura é muito pequena, né? É muito pouca gente lidando com esse espiritual. O universo, a demanda é muito grande, mas a oferta de profissionais que têm essa visão espiritual é muito pequena. Enquanto os problemas psicológicos provocados pela obsessão cresce 30%, a quantidade de profissionais que lidam com isso é 1%. Então, o problema é muito grande e a oferta de profissionais que possam lidar com isso é muito pequena, né? Muito pequena. Então, nesse momento, o indivíduo tem à sua disposição os recursos da psicologia do jeito que ela está, a psiquiatria e hoje, talvez, provavelmente, os centros espíritas, que têm realmente uma organização, uma fundamentação doutrinária adequada, se colocam como o melhor local para esse indivíduo realmente buscar essa melhora espiritual, digamos O assim. melhor local é o centro espírita. Você não conhece também na área espiritual, religiosa, nenhuma outra que você... Não. O melhor local é o centro espírita. É o local mais adequado para se tratar as obsessões espirituais. Mais do que qualquer outra religião ou sistema. Embora, se o indivíduo tem uma proposta religiosa diferente e é, digamos assim, reticente em relação a um centro espírita, ele pode procurar qualquer outro amparo. É pequena a possibilidade dele tratar uma obsessão numa igreja, num templo evangélico, num templo budista. Ele vai tratar de autoajuda, de religião, mas não do problema chamado obsessão espiritual. Não se resolve dentro de uma igreja, nem dentro de um templo evangélico. O centro espírita ainda é o local mais abalizado para lidar com a obsessão espiritual. O menos equipado centro espírita, porque tem muitos que O estão menos equipado rudimentares. ainda é o melhor lugar de se tratar a obsessão espiritual. Você, para fechar, você defende que o indivíduo tenha o contato, porque há centros que têm uma abordagem, o indivíduo tem a possibilidade de ter o contato com o espírito que o obsidia, e há locais onde ele não tem esse contato nas reuniões. Como é que você vê essas duas vertentes? Porque há até dentro do meio espírita esse debate e essas propostas. Como é que você vê isso? É muito simples, Mira. É claro que esse contato tem que ser direto. Você está lidando com pessoas. Você não está lidando com entes sobrenaturais. Você está lidando com pessoas. Então, se tem alguém me perseguindo, eu quero saber quem é. Eu quero dialogar, eu quero conversar. Porque aí vamos chegar a um entendimento. O não contato ou essa proibição vem da ideia de que a pessoa tem que ter medo. Tem que ter medo dessa relação direta. Sim. E a pessoa tem medo de contato com espíritos, então é melhor não. Pode assustar. Como assim pode assustar? Basta dizer a pessoa, você vai conversar com outra pessoa. É pessoa a pessoa, através de um médium. Não, desmistificar aquela ideia do ente sobrenatural, de alguém que tem um poder enorme, de um diabo ou algo parecido. Não, o contato deveria ser direto, tem que ser direto, né? Pois é. Esse é um tema bem palpitante nos meios Sim. espíritas, né? Mas acho que dessa forma que você colocou, tirou essa carga de muita, certa até mistificação em torno dessa questão. Pois é, a gente vê que é um assunto realmente muito interessante. É de fato uma patologia moderna. Não moderna não, uma patologia presente na sociedade. Moderna não, que a gente discutiu, Não, inclusive, que é muito antiga, só que os nomes eram diferentes. Diferentes. É algo que afeta muito a nossa vida social, né? E a gente espera que esse avanço possa ocorrer e que essas pontes entre a psicoterapia e o espírito
não é o espiritismo, possam ser criadas, porque Exatamente. disso depende a saúde psíquica individual De e, muita gente. consequentemente, a saúde psíquica coletiva, né? A humanidade não precisa se preocupar só com furacões e terremotos e terroristas, precisa se preocupar com algo que está muito próximo, Mais próximo, né? E mais que intenso. tira a paz de muitas pessoas e muitos lares e, consequentemente, a sociedade como um todo está doente em relação a esse tema. E a gente vê, inclusive, que termina se prosperando as abordagens radicais para lidar com esse problema. Porque, em certa medida, né, Adenor, creio que algumas religiões, algumas propostas que trabalham numa ideia de afastar esse mal, de enxotar esse mal, né? E antigamente eram demônios, Pois é. era o diabo, agora já virou entidade, já estão se aproximando, mas a técnica, a ideia abordagem, ainda é a mesma. a abordagem de é enxotar, afastar. Porque não percebe que estão lidando com pessoas, acham que estão lidando com entes que estereotipados, delimitados, né? São pessoas. Ainda vão chegar a esse ponto. Pois é, esperamos que você que assistiu esses dois programas, espero que você tenha assistido os dois, porque a gente pode explorar um pouco mais as vertentes do tema e tenham gostado. Alguma mensagem para o pessoal? Não, é dizer que as obsessões estão presentes em nossa vida. Há alguns recursos que a psicologia pode, de fato, resolver. Há alguns recursos da psiquiatria, mas fundamentalmente o espiritismo é que tem propostas muito mais eficientes, eficazes para o tratamento das obsessões espirituais. Você é o nosso convidado para assistir aos próximos programas Alquimia, sempre aqui na TV Harmonia ou no canal do YouTube. Estamos sempre ao seu lado. Até o próximo programa, até lá.